Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais uma lição, um estudo da Escola Bíblica Dominical. Para você que não me conhece, está chegando pela primeira vez, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. E no projeto Auxílio ao Mestre, hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, o reinado de Joás. Leitura bíblica encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 11, versos de 1 a 3 em diante. Vendo, pois, Atalia, a mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e à sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre o rei Josias. Josias, meu amado, ele foi salvo por conta de uma intervenção divina, porque a sua avó, Atalia, que era filha de Jezabel e Acabe, da descendência, ela, quando soube que o filho dela morreu, o que ela fez? Ela arquitetou um plano diabólico. Ela matou toda a descendência, toda a família real, ela matou os próprios netos. Ela certamente prometeu poder, cargo e privilégio a quem executasse essa tarefa. Então, meu querido, o rei Joás, ele foi salvo e ele era descendente de Davi. Deus o preservou por conta da promessa que Deus fez a Davi, que da descendência de Davi viria o Cristo. E Josias ficou escondido no templo, ensinado, educado, preparado pelo sacerdote Joiada, o livramento de Joás. Nesse primeiro tópico nós vamos falar acerca do contexto, o que aconteceu, por que aconteceu e como aconteceu o livramento do Senhor para esse menino que só tinha 1 ano de idade, mas ele era descendente de Davi e o Cristo e o Messias viria dele. Então, por mais que o inferno se levantou através de Atalia, Deus sempre esteve no controle da situação. As tramas reais. A estratégia de unir os 2 reinos através do matrimônio foi um desastre para o reino do sul, uma vez que Atalia, a neta de Jezabel, matou os próprios netos e todos os membros da família real a fim de reinar em Judá. O que é impressionante nesta história não é tanto a malignidade de Atalia, esta já era esperada, mas a passividade com que as pessoas aceitaram esta aberração. Os filhos das trevas são mais atrevidos para fazerem o mal, enquanto os filhos da luz se mostram tímidos demais para lutarem a favor do que é justo aos olhos dos homens e do Senhor. Este episódio, meu amado, revela o seguinte, que ser parente de rei, descendente de rei, era a mesma coisa que colocar o pescoço a prêmio, a cabeça a prêmio. Sabe por quê? Toda vez que havia um levante, uma tomada de poder, toda a família real era assassinada. Então nós observamos que Atalia, ela uniu-se
com o filho de Josafá, com o objetivo de unir o reino do norte com o reino do sul, que nós já estudamos. O quão desastroso foi esta união para o reino do sul, porque Atalia, quando percebeu que o seu filho foi assassinado, ela arquitetou um plano diabólico. Ela decidiu reinar e, para isso, ela matou toda a descendência real e matou os próprios netos. Ela com certeza se aliou ao comandante, a pessoas do alto escalão do governo para colocar o seu projeto em andamento. O que mais impressiona nesta história não é nem tanto a malignidade de Atalia, porque da descendência que ela veio e dos deuses que ela servia, não poderia esperar outra coisa. Mas o que mais impressiona é a forma como as pessoas aceitaram isso de forma pacífica, de forma calma, tranquila. Meu querido, veja só, não foi um rei, uma pessoa que sentou para ser rei. Era uma mulher que havia matado toda a família real. Cadê os profetas? Cadê os sacerdotes? Cadê as pessoas para se oporem a esta situação? E ela prosperou durante aproximadamente 6 anos, ou 6 anos aproximadamente, na sua malignidade. Isso chama atenção, amado, que os filhos das trevas, as pessoas que maquinam mal, eles são atrevidos, eles são determinados, eles são muito esforçados para praticar o mal, eles não medem consequências. Em contrapartida, eles encontram um ambiente todo favorável. Sabe por quê? Porque os filhos das luzes, as pessoas de bem, por vezes se mostram tímidas, calmas demais, pacatas demais, ficam caladas quando deveriam estar protestando. Se nós nos calarmos, irmão, nós poderemos ver uma praga, uma desgraça, uma tragédia sobre a nossa nação. O que impressiona nesta história foi a passividade do povo. Como já dizia o filósofo, o pensador, o que mais me impressiona não é a maldade das pessoas maldosas, malignidade, mas o que mais me impressiona é a passividade, o silêncio dos justos, das pessoas de bem. Que isso nos sirva de lição para nós analisarmos o contexto que estamos vivendo e para perceber que corremos o mesmo risco se nós nos calarmos e não colocarmos a nossa boca no trombone. A coragem do sacerdote Joiada. Em face de tamanhas atrocidades, o homem se levantou contra aquele plano diabólico. Ele e sua esposa esconderam Joás no templo. Joiada, que havia salvado o futuro rei de Judá, não era um valente guerreiro, era um sacerdote, mas sua atitude revelou alguém com uma fé ousada. Ele decidiu correr todos os riscos, a fim de fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Deus sempre levanta pessoas mais improváveis quando os valentes se acovardam, fazem vistas grossas ou se corrompem diante das propostas dos tiranos. O que nós vemos nesse episódio? A coragem de um sacerdote chamado Joiada. Ele viu todas as barbaridades, os gritos de desespero de netos da família, de homens e mulheres sendo assassinados. E ele e sua esposa, eles esconderam aquele menino. Caso alguém os denunciasse, eles também seriam assassinados. Mas aquele homem e sua esposa, eles estavam decididos, meu amado, até mesmo morrer, para fazer o que era justo, verdadeiro diante do Senhor. E o interessante, cadê os soldados? Cadê os generais? Cadê os capitães? Cadê os homens valentes? Todos. Nenhum fez nada. E quem se apresentou foi um sacerdote, meu querido. Meu querido, o que eu entendo com isso? Que quando os valentes, as pessoas capacitadas, habilitadas, qualificadas
para fazer o que é certo, não fazem, se omitem, talvez por conta do prêmio, porque se corrompem ou porque fazem parte da maracutaia. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai levantar as pessoas mais improváveis para que o projeto dele prevaleça. E foi o que aconteceu. Esse sacerdote, ele não era um guerreiro, mas ele era um homem de uma fé ousada, uma fé intrépida, uma fé que o impulsionava a colocar a própria vida em risco. E ele, posteriormente, quando o rei Joás completou 7 anos, ele estabeleceu um plano para coroar o rei, meu querido. É o que nós vamos ver. Deus está à procura, meu amado, não é de pessoas almofadinhas, pessoas engomadas, pessoas cheias de título, pessoas cheias de renome. Deus está à procura de pessoas que tenham coragem de lutar pelo que é certo, de fazer o que é justo aos olhos dele. Onde os valentes e os capacitados se corrompem, se moldam ao sistema, porque cedem às propostas dos tiranos. Meu querido, Deus, ele trará a resposta e levantará as pessoas mais improváveis para que o propósito dele venha a se cumprir. Deixa Deus te usar. Faça a diferença na sua geração. Amém, querido? Glórias ao nome do nosso Deus. A estratégia bem-sucedida. O Senhor tinha interesse direto na coroação de Joás, pois o Messias viria da descendência de Davi. Através de Atalia, Satanás intentou frustrar os planos de Deus, mas o Senhor sempre esteve no controle da situação. Joiada estabeleceu uma estratégia. Ele já havia educado o rei, mas percebeu que para fazê-lo reinar em Judá, precisaria da ajuda de muitas outras pessoas. Se algo desse errado, todos morreriam. Certamente, ele passou anos pedindo a intervenção do Senhor, mas o momento requeria dele ação, e esta foi devidamente planejada. Nós vemos aqui que Joiada, ele protegeu o rei, ele educou o rei, ele esperou ele alcançar até a idade de 7 anos. Eu acredito, meu amado, que ele passou anos orando a Deus. Deus, como eu vou fazer para introduzir este menino como rei? Os capitães, os soldados, os generais já se corromperam, todos estão no poder. Cada um está usufruindo das promessas feitas por Atalia e ela cumpriu o que ela prometeu. Como eu vou fazer? Uma coisa era proteger o rei, uma coisa era esconder o rei, outra coisa era colocá-lo para reinar, coroar, consagrar e apresentá-lo. Ele morreria e o próprio menino, com 7 anos, o rei Joás, também morreria. Então o que ele fez? Ele percebeu que sozinho ele não iria fazer. Meu querido, ele foi o quê? Apresentou o rei a pessoas do bem, pessoas de coragem, pessoas valentes. Ele estabeleceu uma estratégia. Sozinho ele viu que não iria fazer nada. Meu irmão, ninguém faz nada sozinho. É aquela estratégia de Satanás de acabar com a descendência de Davi, implicava direto o quê? Na vinda do Messias. Então nós precisamos entender que por trás daquela batalha política havia a mão satânica. Atalia era instrumento nas mãos de Satanás. Então nós vemos algo muito parecido na nossa nação hoje, meu querido, que por trás desses embates políticos, essa luta entre poderes, há uma batalha espiritual, há uma batalha das trevas. E, meu querido, há tempo de orar e tempo de agir. O Joiada passou anos orando a Deus, mas o momento agora requeria o quê? Ação coletiva e não uma ação individual. Ele encontrou pessoas do bem, pessoas que estavam dispostas a lutar, até mesmo morrer, para fazer aquilo que era justo
verdadeiro aos olhos de Deus e aos olhos do homem. Então, aquele momento requeria o quê? Ação. E o que é o grande problema que eu vejo? Nós, muitas vezes, passamos tanto tempo orando, mas quando é tempo de agir, muitas vezes a gente acaba não agindo, meu querido. A gente quer que Deus resolva tudo, sem que nós não venhamos nos envolver, sem que nós não venhamos correr risco algum. O sacerdote, ele percebeu que ele precisava de agir. Ele estabeleceu uma estratégia, colocou 3 grupos divididos e colocou um grupo para proteger o rei, meu querido, com lanças, com espadas na mão, homens que estavam decididos a fazer aquilo que era certo. Poderia ter dado errado, mas eles iam morrer lutando por aquilo que eles acreditavam ser a coisa certa. Meu querido, Deus, ele tem nesta nação homens de fé e valentes, mas nós precisamos somar forças para mudar esse quadro que se apresenta diante de nós. Então a estratégia do sacerdote foi bem sucedida, porque o próprio Deus entrou naquela causa e deu vitória àquele grupo. Amém, querido? Você tem coragem de se expor? Você tem coragem de colocar sua cabeça a prêmio? Meu querido, pregar a Bíblia é uma coisa, viver Bíblia é outra bem diferente. O reinado de Joás e a reparação do templo. Nesse tópico nós vamos ver que Joás chega ao poder. Uma das suas primeiras ações foi a reparação do templo. Ele que passou pelo menos 6 anos da sua vida morando no templo, vivendo no templo, aprendendo no templo. Ele tinha um conhecimento muito grande com relação às coisas do templo. E ele decidiu restaurar aquele templo. É sobre isso que nós iremos falar nesse tópico de número 2. A arrecadação para reparar o templo. Um verdadeiro avivamento vem acompanhado de vários sinais. Alguns são zelo pela palavra, zelo pela oração e pela casa do Senhor. Avivamento sem essas características não passa de sensacionalismo ou fogo de palha. Joás, que passara seus anos iniciais escondido no templo, decidiu reformá-lo. Semelhante a Davi, o rei compreendeu que não era aceitável morar em um palácio luxuoso e a casa de Deus se encontrar em ruínas. Todos se mobilizaram a fim de realizar a reforma. O valor depositado expressava o amor e o zelo do povo para com o Senhor. Alguns elementos, meu amado, apontam para um avivamento genuíno. Após a coroação de Joás, muitas coisas mudaram. A idolatria foi abolida, os sacerdotes daqueles deuses antigos foram abolidos e a nação viveu tempos de paz, de avivamento, uma vez que o rei ele era aconselhado por um sacerdote. E esse sacerdote, ele influenciou o rei a estar mais próximo de Deus. Então, o avivamento que veio ali, alguns elementos: zelo pela palavra, zelo pela oração e zelo pela casa do Senhor. O rei, ele manifestou o desejo de reparar o templo, porque o templo ficou abandonado durante muitos anos. Então, eu creio em avivamento, meu amado, que vem acompanhado de zelo pela palavra, zelo pela oração, zelo, amor pelas almas e a forma como é tratada a casa de Deus. No caso ali nós vemos um avivamento. Avivamento não é somente línguas estranhas, profecia, revelação. Avivamento, ele tem uma abrangência muito grande. Ele envolve muitas coisas. Umas delas é o zelo pela casa do Senhor. A casa estava com vazamento, com trinca e ruína. Aquela casa precisava ser restaurada, meu amado.
Avivamento que não tem estes elementos, para mim não é avivamento. No máximo, é um sensacionalismo ou fogo de palha ou um fogo estranho, que não é de Deus. Joás, ele passou muitos anos, nos anos iniciais dele, escondido no templo. E agora ele decidiu reconstruir o templo, reformar o templo. Aí eu vejo aqui uma postura muito própria do que nós vemos em Davi. Davi, ele compreendeu que não era aceitável morar numa casa luxuosa e o templo do Senhor, as coisas de Deus, está de forma provisória, de qualquer jeito, talvez entendas. Ele tentou fazer um templo. E Joás, ele compreendeu que não era aceitável ele viver naquele palácio luxuoso e aquele templo, que foi para ele um refúgio, um porto seguro, ficar em ruínas. Então, olha a nobreza do coração de Joás. E ele determinou, meu amado, que todos contribuíssem. E o que aconteceu? Todos se mobilizaram para realizar aquela reforma. Houve uma coleta de dinheiro e cada um veio depositando. O que nós vemos ali? Alguns falam, Deus não precisa do meu dinheiro. Esse negócio de dar dinheiro para pastor, meu querido, veja só. Não vem um anjo todo final do ano pagar a conta de IPTU da igreja. Não vem um anjo com um pote de ouro para pagar o salário dos obreiros. Não vem um anjo com um pote de ouro para pagar água, luz, internet, material de limpeza, combustível, manutenção de veículo, salário de obreiros. Então, a obra de Deus, ela precisa de dinheiro, entendeu? Agora, o dinheiro, ele não deve ser tratado como a prioridade, mas é uma necessidade, tá bom? Então, o zelo das pessoas ao trazer o dinheiro denotava o quê? O zelo e o amor para com Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro, mas quando eu trago o meu dízimo e a minha oferta, eu estou mostrando o meu zelo para com a casa do Senhor. Agora, quanto à gestão, se esta é uma gestão marcada pelo temor de Deus ou não, é uma questão que diz respeito àquele que está à frente. E cada um vai colher aquilo que plantou, tá bom, meu amado? Então, esses sinais que nós vemos ali em Israel, por parte do rei Joás, mostravam um genuíno avivamento. E nós precisamos compreender o que de fato é um avivamento bíblico, tá bom, meu querido? Não é somente oba-oba, pula-pula, reteté e cair no poder. Isso pode ocorrer no avivamento, mas avivamento é zelo, dedicação, amor à palavra, amor às almas e dedicação à casa do Senhor. A fidelidade dos tesoureiros. O avivamento sobre a nação era verdadeiro. Este podia ser percebido na transparência da gestão dos recursos arrecadados. Nenhum sequer foi desviado. Havia por parte dos gestores um temor em lidar com as coisas santas. Cada vez mais fica difícil em acreditar em determinados avivamentos que surgem a todo momento, onde muitos líderes se mostram mais interessados em dízimos e ofertas do que em ganhar almas para o reino de Deus. O dinheiro é uma necessidade legítima na obra de Deus. Todavia, este jamais deve ser tratado como prioridade. Nos dias de Joás, naquela reforma do templo, nós vemos ali que não precisava conferir o dinheiro às pessoas, porque havia uma gestão marcada pela transparência, meu querido. Isso vai atestar o que nós falamos logo anteriormente, acerca de um genuíno avivamento.
porque esse podia ser percebido até na postura dos gestores que arrecadavam aqueles recursos. Aqueles homens tinham temor de Deus para lidar com aquilo que era santo. O que era santo? Era o dinheiro, meu querido. O dinheiro representa vida, sacrifício, suor e o trabalho dos fiéis. E aquele dinheiro, nenhum centavo dele foi desviado daqueles recursos. Foi somente para a obra de Deus, para as reformas necessárias. Fazendo uma análise aqui, eu particularmente, eu tenho dificuldade para acreditar em alguns pseudos avivamentos que nós temos aí. Sabe por quê, meu querido? Muitos pastores, líderes, eles querem cantores famosos, pregadores dos mantos, que vai fazer o povo pular, saltar, se emocionar. Mas muitos líderes, meu amado, eles se mostram mais interessados em dízimos, em ofertas, do que ganhar alma para o reino de Deus. Eu não posso julgar a ninguém, mas Jesus diz que pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos que essas pessoas têm dado, meu amado, não são frutos que atestam muitas vezes para um avivamento. Eu não quero dizer que a igreja não precisa de dinheiro. A obra de Deus, ela precisa. É uma necessidade legítima na obra de Deus. E Deus ordena que trazei os dízimos e ofertas na casa do Senhor, conforme está lá em Malaquias. Agora, o dinheiro jamais deve ser tratado como a prioridade de uma liderança. O dinheiro, ele é uma necessidade, ele é uma consequência de um trabalho justo, um trabalho honesto, um trabalho marcado pela fidelidade e a sinceridade. Mas, infelizmente, o que nós temos visto em muitos lugares é a ganância pelo dinheiro, o amor ao dinheiro, e alguns adotam aquele slogan que nós já conhecemos: pequenas igrejas e grandes negócios. Mas eu quero te dizer uma coisa: não deixe que a mediocridade do seu líder te impeça de ser abençoado por Deus. Não deixe de ser fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Faça aquilo que vier nas tuas mãos para fazer, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com toda a sua sinceridade. Porque no tempo certo, Deus há de dar a cada um aquilo que plantou. A fidelidade, um atributo que enobrece. A fidelidade para o cristão não deve ser encarada como uma virtude, mas sim um dever para com o Senhor e para com os homens. Afinal de contas, não existe o meio fiel, ou o meio crente, ou o meio salvo. Para que ocorra a salvação, é exigida a fidelidade como prova de um caráter transformado a partir do encontro com Jesus. A fidelidade cristã é um fruto gerado pelo Espírito, pois sem ele seria impossível ao crente permanecer de pé diante de tantas tentações. Compete a cada um buscar de Deus este fruto, a fim de permanecer fiel diante das lutas e adversidades. Havia uma fidelidade muito grande por parte dos gestores, trazendo isso para nós. Analisa uma coisa, irmãos: fidelidade para o cristão não é uma virtude, não. Isso aí é um dever, tá bom? Nós estamos vivendo tempos de inversão de valores tão grandes que quando alguém faz aquilo que é o próprio de se fazer, é tratado como se fosse uma virtude. Ser honesto não é uma virtude, é um dever de todo homem. Então, ser fiel, ser honesto, transparente, para nós cristãos, os salvos em Cristo, isto não é nenhuma vantagem, isso não é nenhuma virtude. Isto é um dever. Sabe por quê? Porque não existe um meio salvo, não existe um meio fiel e um meio crente. Ou você é ou não é. Não existe um meio termo.
Agora, para que a salvação aqui, ela venha a se efetuar de fato, alguns sinais atestam que a pessoa realmente ela é salva. Uma delas é o quê? A fidelidade de um caráter transformado a partir do encontro com Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele era tido como ladrão, trapaceiro, oportunista, vamos dizer assim, estelionatário. A fama de Zaqueu não era boa. Mas diante do encontro com Jesus, ele disse: Senhor, eu decido dar a metade dos meus bens aos pobres. E quem eu tiver defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: verdadeiramente veio salvação nesta casa. Por que Jesus disse isso? Não é porque ele entrou na casa, ele falou isso a partir do momento em que Zaqueu, ele mostrou que é uma mudança de comportamento. Ali nós vemos o caráter de um homem transformado, meu querido. Então, a fidelidade, ela é, acima de tudo, um fruto concedido pelo Espírito Santo, é o fruto do Espírito. Eu não sou fiel porque eu sou bom, eu não sou fiel porque eu sou forte, eu sou fiel porque o Espírito de Deus habita em mim. E o fruto do Espírito, que uma das virtudes do fruto do Espírito é fidelidade, meu querido. Então a fidelidade, ela é gerada nos nossos corações a partir da nossa relação com o Espírito Santo. E é por isso que nós enfrentamos inúmeras tentações. De todas as formas, o mundo quer sempre nos seduzir, querer fazer-nos demover da nossa posição de santos em Jesus Cristo. E nós só conseguimos manter de pé se nós tivermos esse fruto que é a fidelidade, fiel a Deus dentro da igreja e fora da igreja, fiel a Deus no casamento, fiel a Deus na faculdade, fiel a Deus nas redes sociais, fiel a Deus no dízimo, fiel a Deus na mordomia do corpo, fiel a Deus na mordomia das finanças, fiel a Deus na criação dos filhos, meu amado. Então, nós precisamos buscar de Deus o fruto do Espírito, que é fidelidade, porque somente assim nós vamos conseguir vencer as lutas, as adversidades e as tentações. A conspiração contra Joás. Meu querido, a lei da semeadora, ela é verdadeira. Quem planta vento, colhe tempestade. E aqui nós vamos ver aqui as consequências das escolhas equivocadas de Joás. O declínio do reinado. Enquanto Joás acatou os sábios conselhos do sacerdote Joiada, seu reinado prosperou. Mas após a morte deste, o rei se revelou um líder sem firmeza de caráter e fraco na fé. Seus novos conselheiros o influenciaram fortemente. Aos poucos, ele foi se afastando mais e mais do Senhor, e a ponto de se entregar totalmente à idolatria. E diga-se de passagem, quando criança, ele foi quase assassinado por conta desta prática. De igual modo ocorre com todos que desprezam ao Senhor. A queda não se dá do dia para a noite, mas há uma certeza: o final não será agradável. Nós vamos ver aí a queda de Joás, ela não se deu do dia para a noite. Ele começou bem, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Ele era uma influência positiva. Mas após a morte desse sacerdote, o rei se revelou que um líder sem firmeza de caráter. Você já viu aquela pessoa que é chamada de crente chuchu? O chuchu, se você colocar na carne de boi, ele vai ficar com gosto de carne de boi. Se você colocar o chuchu na carne de frango, ele vai ficar com gosto de carne de frango. Se você colocar o chuchu no meio do peixe, ele vai ficar com gosto de peixe. Ele não tem gosto próprio.
Ele não tem sabor próprio. Ele é influenciado, meu querido. E no caso do rei, ele mostrou uma pessoa sem firmeza de caráter para ter com as suas convicções pessoais, ele não tinha, e também ele revelou que ele era fraco na fé. Ele estava ao lado de um homem de Deus que o acompanhou desde a sua infância. Mas, infelizmente, ele não teve uma firmeza de caráter e nem esboçou uma fé autêntica. Os novos conselheiros do rei, meu amado, influenciaram ele de forma negativa. Isso quer dizer o quê, meu amado? Cuidado com os seus referenciais, com as pessoas que te cercam. Esteja cercado de pessoas, não mate o sacerdote, não deixe o sacerdote morrer. O sacerdote aqui é aquela pessoa que vai te influenciar para o bem, para a oração, para a leitura da palavra, para a casa do Senhor, para ter uma vida santa. Cuidado com seus referenciais. Quando morreu o referencial que ele tinha, ele não tinha opinião própria, ele não tinha uma opinião já desenvolvida, uma fé que ele já deveria ter desenvolvido. E ele acabou se influenciando. Mas não podemos dizer que a culpa foi dos maus conselheiros. É ele que escolheu ouvir aquelas pessoas. Ele sabia, sim, a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Ele que fez as próprias escolhas. E estas escolhas, gradativamente, foi afastando ele cada vez para longe de Deus. E ele acabou abraçando a idolatria. Olha que ironia, irmão. Ele quase foi morto por conta da idolatria de Atalia. E agora ele estava revelando o mesmo caráter idólatra. Ele abraçou aquilo que um dia quase o matou. Então, meu querido, eu fico impressionado com Joás. Como ele pôde entrar nesse caminho? Mas a verdade é, uma pessoa que é fraca na fé, uma pessoa que não tem as suas convicções e se afasta de Deus, meu amado, o final dela não vai ser bom. Ela vai se afastando aos poucos de Deus. Semelhante a Joás, a queda, ela não se dá do dia para a noite. O início da apostasia, às vezes é difícil de perceber, mas os frutos da apostasia, eles são percebidos. A pessoa vai caindo, vai se afastando, e amanhã ela está praticando aquilo que outrora ela reprovava. Ela vai estar vivendo coisas que outrora ela não aceitava. Assim é a apostasia. A queda, ela não se dá do dia para a noite. Mas uma coisa é certa, irmão, o final não vai ser bom, não. O final não vai ser nada agradável. O final vai ser de tragédia, de morte, tanto física quanto espiritual, moral. Tá bom, meu querido? Que Deus nos guarde. Tenhamos bons referenciais. Pessoas que são mais dedicadas do que nós. Pessoas que têm mais firmeza da fé do que nós. Essas pessoas nós devemos nos cercar. Agora, aqueles que são péssimas pessoas, péssimas influências, nós devemos tê-los por perto para orarmos por elas e influenciarmos essas pessoas. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Conspiração e morte no reino. Joás se entregou à idolatria. Sua cegueira moral e espiritual era tão grande que ele ordenou a morte de Zacarias, filho de Joiada, e ele pagou com o mal o bem que havia recebido. O Senhor não aceitou esta ingratidão. A Síria, com um pequeno exército de homens, prevaleceu contra o exército de Joás. O próprio Deus guerreou contra ele. Após retornar gravemente ferido da batalha, seus servos o mataram, a fim de vingar a injustiça cometida contra o filho de Joiada. Assim findou a vida de um rei, que na infância havia sido salvo da idolatria, e na sua fase adulta se entregou a ela. Aqui nós vamos ver o resultado das escolhas. Conspiração no reino. Conspiração e morte. O final de Joás, ele é igual ao começo. Observe uma coisa,
No começo, quando ele tinha 1 ano de vida, ele viu que conspiração e morte na família real. E o final da história dele também foi igual, meu amado. Porque as escolhas que ele fez ao longo da vida conduziram-no para aquele desfecho. Ninguém pode falar que Deus foi injusto para com Joás. Joás, meu amado, ele se entregou à idolatria. Era o que era abominável. Ele viu a morte na família, ele foi testemunha. O sacerdote, as pessoas falavam, olha, a Thalia, sua avó, ela matou toda a família real e você foi salvo por um milagre de Deus. Deus te deu livramento para que você viesse ser rei sobre Israel. Mas a cegueira moral e espiritual dele era tão grande, irmão. Mas ele aprofundou tanto nas trevas que ele ordenou a morte de Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada, que deu a vida para educar esse menino, que cuidou, educou, ensinou, lutou para que ele viesse a ser rei. Nós vemos que ele pagou todo o bem que Joiada fez com o mal. Ele matou o próprio filho, que na verdade era até primo dele. Entendeu? Então nós vemos ali um homem, meu amado, quando ele sai da direção de Deus, ele destrói família, destrói casamento, destrói ministério, estraga famílias, ele acaba com a sua moral, com a sua reputação, com a sua saúde, com as suas finanças, com a sua vida espiritual, meu amado. Então, esse é o final das pessoas que optam em viver distante de Deus. E o Senhor, ele não aceitou aquela ingratidão. Há quem diga que a gratidão é a mãe das virtudes. Assim sendo, meu amado, a ingratidão é o pior defeito em uma pessoa. Então Deus não aceitou aquela ingratidão. Deus levantou a Síria. E a Síria não foi com um exército grande, era um exército de poucos homens, irmãos. Mas aquele exército, ele guerreou contra Joás com um exército muito poderoso, maior, mas só que era o próprio Deus que estava guerreando contra Joás. E o rei da Síria, aquele pequeno exército, ele prevaleceu na batalha e este rei Joás, ele foi ferido gravemente. E quando ele foi ferido gravemente, ele foi buscar refúgio em sua casa e ali, meu amado, os servos dele, que testemunharam a ingratidão, a injustiça cometida contra Zacarias. E Zacarias, na hora da morte, ele disse, Deus viu, Deus o requererá. Essas foram as últimas palavras. E Deus viu e Deus realmente cobrou, meu querido. E Joás, ele foi assassinado. Um trágico fim para alguém que na infância foi salvo da idolatria e na fase adulta se entregou àquilo que quase tirou a sua vida. E por conta de tudo isso, ele acabou morrendo de forma prematura e trágica. Meu querido, que Deus nos guarde e nos proteja. Que Deus, ele nos salvou, nos alcançou, nos resgatou. Eu faço aqui uma analogia que o profeta Zacarias, o profeta Joiada, que foi um mentor de Joás, aqui é um tipo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos aconselha. Então nós, cuidado para não apagarmos o fervor do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que nos influencia para o bem, é Ele que nos quebranta o coração para nós nos arrependermos, é Ele que é o selo da salvação, é Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica, é Ele que concede o fruto do Espírito, tá bom, meu querido? Então, cuidado, meu amado, para não afastarmos o Espírito Santo. Davi, quando pecou, ele chegou diante de Deus, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque Davi sabia o que era quando o Espírito Santo se retirava de um homem. Ele ficaria como Saul, os demônios tomariam conta, meu querido. Quando o Espírito Santo entristece com a nossa vida, meu querido,
Nós temos um caminho que é se humilhar, chorar, buscar com lágrimas. Leia o Salmo 51. Errar, meu amado, eu tenho sujeito ao pecado, você está. Nós não somos perfeitos, mas quando pecarmos, voltemos para o Senhor, humilhemos-nos, se ofendemos o Espírito Santo, peçamos perdão, porque no caso de Joás, enquanto Zacarias viveu, ele andou no caminho do Senhor, mas como nós já dissemos, ele não tinha opinião própria. Ele era uma pessoa volútil, sem firmeza de caráter e fraco na fé. E, infelizmente, o final dele foi muito próprio de alguém que fez escolhas equivocadas e colheu todo o mal que havia plantado. Foi salvo da idolatria e na fase adulta se entregou àquilo que quase havia tirado a sua vida. Só que desta vez, realmente ele morreu. O final da vida foi igual ao começo. Eu queria que isso nos sirva de advertência. Amém, querido? Encerramos aqui então a nossa ministração e eu louvo a Deus pela sua vida, de estar nos acompanhando até aqui. Eu quero te fazer um desafio. Faça parte do grupo dos 300. Nós temos aí mais de 28 mil pessoas inscritas nesse canal. E nós estamos realizando esta obra de caráter voluntário. Eu não tenho aqui recursos de nenhuma instituição, de igreja, e nem mesmo da igreja que eu sirvo aqui em Governador Valadares. Esse projeto é um projeto pessoal. E há 6 anos nós estamos realizando esse projeto. E nesse último ano eu tenho enfrentado muitas dificuldades. O último computador que eu tive aqui começou a dar problema. Eu tive que adquirir um outro parcelado no cartão e o valor ficou um tanto alto, mais de R$6.000, irmãos. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso trocar mais equipamento, estrutura. Isso vai me gerar uma despesa muito alta. Eu te convido a fazer parte dos 300. Se você deseja este material em PDF, eu te convido a fazer parte dos 300, que são 300 pessoas que eu tenho feito a proposta, pedindo a Deus para levantar 300 pessoas, para nos ajudar nesse projeto. São muitos para aplaudir, glórias a Deus, a honra é para Deus, muitos para elogiar, muitos para dar testemunho de como estão sendo abençoadas a escola bíblica na sua igreja a partir desse comentário, a partir deste material. Eu quero que você não somente esteja elogiando, aplaudindo, mas que você esteja nos ajudando. Os aplausos e os elogios eu devolvo ao meu Senhor Jesus, mas eu preciso de ajuda. Eu convido você, os mantenedores do canal são aquelas pessoas que se apresentam para nos ajudar com uma oferta de 30, de 50, de 40, de 60, de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua fé. Me procure no meu WhatsApp e me mande uma mensagem. Eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso muito do seu apoio. E eu vou compartilhar com você esse material em PDF. A videoaula eu elaboro para todos do canal, mas o arquivo em PDF, este eu entrego para os mantenedores, que é uma forma de estimular as pessoas. Ah, meu irmão Mauro, mas eu não sou professor nem professora da Escola Bíblica Dominical. Melhor ainda, sabe por quê? Você vai fazer parte do grupo dos 300 e você vai receber esse material. Você vai compartilhar com o professor da escola bíblica, você vai compartilhar com o pastor da igreja, você vai compartilhar com o superintendente, um familiar seu, um amigo, alguém que está nesse ministério da palavra. E você vai poder abençoar a sua igreja, vai poder abençoar outra igreja. Então, o que eu peço? Me mande uma mensagem e nós iremos compartilhar com você este material e você fará parte dos 300, que são os mantenedores deste canal. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Ensina-nos, ó Pai, a aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós. Ensina-nos a trilhar o caminho da humildade,
o caminho de ser guiados pelo Teu Espírito, de ser aconselhado pelo Teu Espírito. Meu Pai, não nos deixe, meu Deus, ter do nosso lado somente bajuladores, pessoas, ó Pai, do mal intencionadas. Dá-nos, ó Pai, a fé, meu Pai, de Joiada, aquele homem que não ficou somente 6 anos orando, mas ele estabeleceu uma estratégia, encontrou pessoas que estavam dispostas, como ele, a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, levanta pessoas de bem, meu Pai, pessoas que vão somar, que irão lutar, guerrear, meu Deus, por esta nação, meu Deus, porque alguém quer usurpar o poder como a Thalia. Estão, meu Deus, prestando um grande trabalho para as trevas, mas levanta, meu Pai, homens e mulheres de bem, ousados, corajosos, intrépidos. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu querido, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Combinados? Combinados não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, não é verdade? Em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E sabe quem vai estar lá no alto? Ele mesmo, o amado das nossas almas. Guarde esta promessa no seu coração. Fique na paz, em nome de Jesus.